Oi, nono ano, tudo bem? Vamos aqui rapidinho responder aqui o questionário da página 48. Eu deixei um documento também em anexo com as respostas lá, vocês podem conferir as questões de vocês e consertar, tá bom? Vou fazer um comentário rápido aqui sobre as questões. Vamos lá. Primeira questão, aqui, deixa eu ajeitar aqui, beleza? Primeira questão diz assim: leia abaixo as propostas de modelos atômicos apresentadas por diferentes cientistas, depois associe as propostas às representações esquemáticas a seguir. Vou primeiro ali. Tá aqui, ó. Modelo de Dalton. Partículas indivisíveis. Foi o primeiro modelo que a gente viu, né? Já dá para ver lá embaixo quem são, que a gente vai fazer associação, né? Então aqui eu vou colocar aqui amarelinho. Esse aqui. Esse é o modelo de Dalton. Então, letra D, Dalton. A segunda, modelo de Thomson. Deixa eu trocar a cor aqui. Modelo de Thomson, verdinho. Esfera positiva com cargas negativas. É esse aqui, ó. Lembra do pudim de passas? Então tá aqui. Esfera positiva, dá para ver um monte de mais ali, né? E com as bolinhas negativas que seriam os elétrons, tá? Então, o modelo de Thomson na letra A. O próximo, vou pegar aqui o azul. Modelo de Rutherford. Diz assim, um modelo de carga positiva com elétrons em carga negativa orbitando ao seu redor. Esse daqui é esse aqui que nós vimos já, né? Fiz desenho no quadro até, quem se lembra, né? Lá em março. Fiz o desenho ali. Teve até gente que estava com dificuldade de fazer o desenho, né? Mas tá aí. Letra C, então, modelo de Rutherford. E aí o último que sobrou aqui, vamos colocar aqui o rosa aqui, modelo de Rutherford-Bohr, é o último aqui, esse aqui. E está dizendo assim, um núcleo com partículas positivas e partículas neutras, com elétrons distribuídos em níveis energéticos orbitando ao redor do núcleo. Então, as camadas K, L, M, N, O, P, Q, né? Então, como se fosse um sistema solar, é esse de Rutherford-Bohr, ok? Com níveis de energias diferentes. Vocês lembram que eu já expliquei quando um elétron salta de uma camada mais interna para a camada de fora, para acontecer isso, ele recebe energia. Quando ele volta, ele emite essa energia na forma de luz. Aí os átomos emitem luzes com frequências bem específicas, tá? Depois seguindo, então, vamos para número 2. Indique a quantidade de elétrons que um átomo que apresenta 15 prótons e 16 nêutrons. Bom, essa aqui é fácil. Vocês lembram que um átomo, vou escrever aqui do lado, ó, um átomo neutro, ele tem número de prótons igual ao número de elétrons. Se ali está dizendo que o número de prótons é 15, obviamente o número de elétrons também é 15, ok? Então essa é a resposta número 15. Depois a próxima questão. A distribuição eletrônica do átomo de magnésio é K, 2 elétrons, L, 8 elétrons, M, 2 elétrons. Esse é o átomo de magnésio. Opa, vou ter que subir aqui, vocês não estão enxergando nada. Tá aqui. A distribuição eletrônica do átomo de magnésio é K, 2 elétrons, L, 8 elétrons, M, 2 elétrons. Faça a representação desse átomo mostrando a distribuição de seus elétrons nas camadas eletrônicas. Vamos fazer aqui do lado rapidinho. Então ele fica assim, ó. Você tem camada K, vou fazer a primeira camada para depois fazer o núcleo. Você tem a camada K, depois você tem a camada L, depois a camada M. Isso aqui bem tosco assim, tá? Bom, na camada K, vou fazer de vermelho aqui, tem 2 elétrons. Vou colocar um elétron aqui, um elétron aqui. Na camada L tem 8, então vão ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E na última camada tem 2 elétrons. Vamos colocar eles aqui, ó. Vou colocar um aqui, um lá do outro lado. Certo? Bom, aí no núcleo ele tem os prótons e os nêutrons, né? A única coisa que a gente sabe aqui é que prótons e elétrons são iguais. Então tem que ter lá no núcleo uns 15, tem que ter 15 prótons também. Vai estar lá. Não vou contar aqui, mas seriam 15 prótons, tá? E aí nós temos os nêutrons também. Vamos colocar os nêutrons aqui com uma outra cor de preto. Os nêutrons estão lá também, lá no núcleo. Ok? Então aqui lembrando que essa aqui é a camada K, essa aqui é a camada L e aqui é a camada M. No documento em anexo tem um desenho melhor que o meu, bem certinho, que inclusive eu tirei da resposta do livro. Coloquei lá. Depois seguindo, deixa eu subir aqui um pouquinho.
Leia e responda. O equilíbrio hídrico do corpo humano depende da concentração de alguns íons, como o de sódio, então nós temos aqui íon de sódio. No entanto, eles não podem ser obtidos a partir do sódio metálico, o metal sódio, pois o seu contato com a pele ou mucosa pode causar graves queimaduras. O sódio, se você tem uma barra metálica de sódio, você joga água, ele explode, tá? Esse sódio ele não é obtido desse sódio metálico, o metal sódio. Tá? Aí diz assim: em relação às partículas que o formam, o que há em comum e o que há de diferente entre os átomos de sódio e o cátion sódio? Bom, o sódio, o sódio, átomo, átomo sódio, átomo, ele tem o número de prótons igual ao número de elétrons. Isso é fixo, tá? E ele é um metal e ele não faz ligação com ninguém. Agora o sódio cátion, vocês lembram que o sinal é positivo, né? Vou pôr um positivo aqui, ó. O cátion ele é assim, ó, o sódio. Se ele está positivo é porque ele tem mais o quê? Prótons ou elétrons? Os prótons são positivos, os elétrons são negativos. Se ele está positivo, é porque ele tem mais prótons do que elétrons. Então, o número de prótons dele é maior do que o número de elétrons. Ok? Essa é a resposta. Ó. O sódio metálico possui prótons e elétrons em números iguais e ele não faz ligação com outros átomos. O cátion, sódio, ele tem mais prótons que elétrons e ele faz ligação muito fácil com outros átomos, outros íons no caso, tá bom? Faz ligação fácil com outros íons. Por exemplo, esse sódio aqui, Na+, ele se liga muito fácil com o cloreto, Cl-. Os dois juntos formam o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha normal, né? Então a gente não come o sódio metálico, porque faz mal, mas a gente come o sódio na forma de sal, ok? E assim a gente obtém o sódio no nosso corpo, que na verdade não é um átomo, é um cátion. A letra B. Considerando o modelo atômico de Rutherford-Bohr, qual é a diferença entre o número de camadas do átomo de sódio e do seu cátion? Bom, aí eu vou ter que fazer o desenho aqui. Vou apagar aqui. Agora olha só. Vamos lá. O sódio normal, vamos colocar assim, ó. O sódio comum, Na aqui, e o Na, que é o cátion, tá? Vamos olhar aqui o número atômico do sódio. O sódio tem, o livro, o exercício não fala, mas o sódio tem, vou falar aqui para vocês, 11 prótons. O número atômico dele é 11. Vou colocar aqui, ó. O número atômico do sódio é 11. Isso significa que ele tem 11 prótons, certo? Se ele tem 11 prótons, o átomo de sódio também tem 11 elétrons. Então ficaria assim, ó. 2 elétrons na primeira camada, que é a camada K. 8 elétrons na segunda. Vocês lembram que a primeira só consegue 2 elétrons e a segunda consegue 8. Então são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembram disso, né? A camada K só consegue 2, a camada L suporta 8 e a camada M suporta até 18. 18 elétrons. E assim por diante. Depois tem 32, né? N, O32 e assim vai. Bom, aqui já foram 8 e 2, já foram 10, só que são 11, então ele tem mais uma camada aqui, ó. 11. E na terceira camada, que suporta até 18, mas só tem mais um elétron, porque o número atômico dele é 11. 11. Então tá assim, quantas camadas são? Camada K, L e M, são 3 camadas. Agora o sódio, o íon sódio, vou passar mais para cá. O íon sódio, ele tem esse positivo aqui embaixo, ó. Tá lá embaixo, ó. Positivo. Esse positivo quer dizer que ele tem um próton a mais do que o número de elétrons, tá? Se ele tem um próton a mais, e nós só podemos ter 11 prótons, quer dizer que ele tem 11 prótons e 10 elétrons. 11 prótons e 10 elétrons, um elétron a menos, para ele ficar um positivo, ficar como positivo. Então, se a gente for desenhar aqui, ó, 10 elétrons, vai ficar assim, ó. Esse aqui agora é o sódio positivo. 2 elétrons na camada K, 8 elétrons na camada L. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Aqui é a camada K e aqui é a camada L. Já deu 10. Exatamente o que a gente tem. Como é um cátion, ele tem um próton a mais e os prótons são 11, então os elétrons são 10. Qual é a diferença? A diferença é que o sódio metálico tem 3 camadas, K, L e M, e o cátion de sódio só tem 2 camadas, K e L. Ok? Essa é a diferença. Beleza, agora vamos para o número 5, lá em cima. Vou puxar aqui. A evolução dos modelos atômicos contribuiu para a construção do modelo sobre a estrutura atômica, porque ao longo da história da ciência foram propostos modelos diferentes para explicar o átomo. Aí eu vou colar aqui a resposta, ó, ele diz assim, ó, por que ao longo da história foram propostos diferentes modelos, né? Como está aqui do lado, ó, aqui onde eu coloquei colorido, né? Aqui, aqui e aqui. Por que esses diferentes modelos atômicos? Aí diz assim, ó, cadê? A evolução dos modelos atômicos ao longo da história ocorreu em decorrência do aperfeiçoamento, olha as coisas que ocorreram. Aperfeiçoamento dos equipamentos científicos, os equipamentos melhoraram. A busca por explicações para alguns fenômenos naturais, ou seja, queriam saber por que algo acontecia, por que tinha a corrente elétrica, o choque elétrico, né? O choque elétrico vem de elétron. Devido a essa curiosidade, se descobriu o elétron. Depois, as contribuições de diversos cientistas, cada um sabia um pouquinho, juntando esses conhecimentos, a gente descobriu novas coisas. Então, vou repetir de novo. Aperfeiçoamento dos equipamentos científicos, a busca por explicações para alguns fenômenos naturais e as contribuições de diversos cientistas ao longo do tempo. Ok? Aí, o número 6, para finalizar. Observe as figuras e responda as questões. Nós temos aqui, ó, nós temos aqui três átomos e temos as bolinhas ali em volta, que dá para contar. Temos 1, 2 e 3. E diz assim, qual figura representa um átomo? Bom, para ser um átomo, depois ele vai perguntar qual é um cátion, depois perguntar qual é um ânion. Então vamos colocar aqui, ó, o átomo já está, inclusive está aqui embaixo, ó. Para ser átomo, o número de prótons tem que ser igual ao número de elétrons. Para ser um cátion, para ser um cátion, o número de prótons tem que ser maior que o número de elétrons. E para ser um ânion, o número de prótons tem que ser menor do que o número de elétrons, ok? Esses aqui são íons. E esse daqui é o átomo, beleza? Então vamos dar uma olhadinha lá. Qual figura representa um átomo? Eu vou ter que olhar qual deles que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho, para poder enxergar melhor. Acho que está melhor assim. Nós temos no primeiro aqui 4. Tem um 4 aqui dentro, que é o número de prótons, ó. Aqui dentro tem um 4 mais. Aqui tem um 6 mais. E aqui tem um 8 mais. Ou seja, no primeiro tem 4 prótons, no segundo tem 6 prótons e no último tem 8 prótons. Vamos dar uma olhada no primeiro. O primeiro tem 4 prótons e 1, 2, 3 elétrons. 4 prótons e 3 elétrons. Quer dizer que ele tem mais prótons do que elétrons. Se ele tem mais prótons do que elétrons, ele é um cátion, certo? Então, primeiro a resposta é cátion, pois o número de prótons é maior que o número de elétrons. O segundo, tem 6 prótons, vamos contar aqui comigo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons. Ele tem 6 prótons e 6 elétrons, o número é igual. Então, esse segundo é um átomo, certo? E o último, deixa eu só subir um pouquinho aqui. O último, olha só. São 8 prótons e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 elétrons. São 8 prótons e 10 elétrons, ou seja, ele tem mais elétrons do que prótons. Se ele tem mais elétrons do que prótons, ele é um ânion, tá? Então, anda só conferindo ali as alternativas. Qual figura representa um átomo? A figura que representa um átomo
é a número 2. Aqui, ó, número 2. Tem 6 prótons e 6 elétrons. Depois, letra B. Qual que é um cátion? Qual deles é um cátion? Cátion é o que tem mais prótons. E é a primeira aqui, ó. Tem 4 prótons e 3 elétrons. E aí sobrou aqui letra C. Qual que é um ânion? O ânion é a terceira, porque ele tem 8 prótons e 10 elétrons. Ele tem mais elétrons do que prótons, então ele é um ânion. Ok? Era isso então a resolução dessa página. Em breve nós temos mais conteúdo aí pela frente. Ok, pessoal? Valeu. Lembrando que também tem um documento com as respostas prontas aqui em anexo. Valeu? Tchau, tchau, abraço.